Então, boa noite, pessoal. Uma alegria muito grande, né, participar desse curso. Eu sei que vocês já tiveram diversas palestras, diversos enfoques a respeito do que aconteceu no país no ano de 2016, com a destituição da presidenta Dilma. E pela qualidade, pela quantidade de pessoas que participaram dessas exposições, dessas aulas, com certeza vocês têm um material muito rico, né, para refletir a respeito. Eu gostaria de ter participado mais, de ter assistido aula e palestras de outros colegas, mas em função da dificuldade de acesso, né, que a gente está lá na Praça Afonso Arinos, para vir daqui é um pouco difícil. Então, espero também contribuir com vocês, né, através de uma análise do nosso tema sobre uma perspectiva ligada ao direito penal. Então, o tema da minha exposição é a respeito do golpe de 2016. Sim, foi um golpe, não se tratou de, como querem alguns fazer acreditar, né, que se tratou de um procedimento legítimo, normal, regulamentado pela Constituição e seguindo todas as formalidades. Na realidade, o que aconteceu, a resposta que a gente deve dar, né, para quem alega esse tipo de argumento, é que nós podemos, por exemplo, pensar no futebol. Se o juiz marcar um pênalti e o jogador não foi derrubado na área, conforme ele alega que foi, e o pênalti depois for convertido, nós teremos tido um resultado que levou em consideração o gol marcado pelo pênalti, de acordo com a autoridade constituída, com as regras do jogo, mas todo mundo vai falar que não foi justa a vitória, porque na realidade não houve o pênalti, né? Não houve a infração. Então, só o aspecto formal não é suficiente para legitimar, né, aquilo que aconteceu em 2016 no Brasil e que acabou com o impedimento, com o afastamento da presidenta Dilma. Eu vou trazer aqui, então, uma análise que pretende demonstrar, né, o porquê eu considero que não se justificou em termos jurídicos, não havia base suficiente jurídica para que se procedesse ao impedimento da presidenta eleita e reeleita em 2014. Agora, antes de expor propriamente os argumentos a respeito das alegadas infrações que ela teria cometido e que por isso teria incidido em crime de responsabilidade, o qual seria suficiente para fundamentar o seu afastamento. Antes de chegar nessa análise mais detida, né, do caso específico, eu quero propor aqui para vocês uma avaliação mais ampla
né? E proponho que haja uma conexão nessa avaliação com o ambiente, com o contexto que nós vivíamos naquela época e vivemos até hoje, relativo ao direito penal. Vejam vocês que, embora nós tenhamos uma Constituição democrática, né? A Constituição de 1988 foi fruto de uma Assembleia Constituinte. A Constituição de 88, ela consagrou todos os direitos humanos, né? Fazendo com que eles se tornem direitos fundamentais do cidadão brasileiro. Ou seja, é uma Constituição comprometida com a garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. E que, por isso, exige que, no âmbito penal, se construa um direito penal comprometido com essas garantias. Vejam bem que, na Constituição, se consagrou um determinado modelo de Estado, que é o Estado democrático de direito. O Brasil seguiu nesse passo que já tinha acontecido na Alemanha, né? Com a Lei Fundamental de Bonn, na Itália, com a Constituição de 1948, a primeira Constituição após a Segunda Guerra Mundial, e na Espanha. O Brasil, então, seguindo essa tendência mundial, esse compromisso das democracias ocidentais, né, com um modelo de Estado comprometido com a dignidade da pessoa humana, o Brasil elaborou a sua Constituição, em 88, atribuiu, consagrou no seu texto um determinado modelo de Estado, Estado Democrático de Direito, e com isso se assumiu também no Brasil um compromisso de realizar, né, de promover os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, no caso, em todos os aspectos, em todas as áreas, inclusive no direito penal. A partir desse modelo de Constituição, a partir das garantias que a Constituição consagrou expressamente em relação ao cidadão, à pessoa humana, o direito penal no Brasil tem de ser um direito penal também comprometido com o resguardo da liberdade, comprometido com a contenção do exercício ilegítimo do poder punitivo. Não obstante isso, o que nós verificamos de 1988 para cá, pleno regime democrático, é justamente o contrário, um endurecimento da legislação penal, um movimento que a gente chama de expansão da intervenção penal, penas cada vez maiores, mais rígidas, flexibilização de direitos processuais e penais. Ou seja, embora tenhamos uma Constituição avançada, uma Constituição democrática, na prática isso não tem se refletido em relação à legislação e à jurisprudência em matéria penal. Então, nós poderíamos nos perguntar qual a razão disso, né? Como que a gente chegou a esse estado de coisas? Se a Constituição é a lei mais importante de um país, se todas as leis devem estar subordinadas à Constituição, como que a legislação penal, né,
produzida após a entrada em vigor da Constituição vigente, como que a legislação penal, ela tem evidenciado, promovido uma intervenção maior do poder punitivo, né? Ao ponto de que hoje o Brasil é o quarto país com a maior população carcerária do mundo. Então, ao contrário do que tanto se alega, né, que o Brasil é o país da impunidade, hoje o Brasil tem a quarta população carcerária do mundo. É um dos países que tem maior número de presos no mundo. Tem um Estado democrático de direito, esse Estado, ele tem compromisso com a liberdade. A regra no Estado que é democrático de direito é a preservação da liberdade. A restrição da liberdade, né, ela sim tem de estar justificada e se fazer de maneira excepcional e sempre fundamentada. Então, nós temos aí uma falta de conexão, né, entre esses valores constitucionais, entre a ordem constitucional e a prática penal, e a legislação penal e a jurisprudência penal. Portanto, como eu falei agora há pouco, a gente tem que pensar no que determinou esse estado de coisas. E aí, a gente, em primeiro lugar, tem de verificar que isso não é uma exclusividade do Brasil. Esse movimento de expansão do direito penal, de intervenção maior do poder punitivo, é um fenômeno que, de maneira contraditória, né, vem se verificando nas principais democracias ocidentais. O mesmo fenômeno a gente verifica na Itália, na Espanha, né, na Alemanha, embora esses países, assim como o Brasil, tenham uma Constituição democrática. Bem, lógico que há várias explicações, né, para essa situação, para dizer por que nós chegamos a esse estado de coisas. Um dos fatores que eu reputo muito importante, um dos principais, é um discurso, né, que se tem feito a partir de uma atuação dos meios de comunicação muito forte, muito incisiva, segundo o qual nós vivemos em relação à criminalidade, nós vivemos uma situação alarmante. A sociedade estaria, nós todos que vivemos nas sociedades ocidentais atuais, estaríamos a todo instante submetidos a riscos, ligados à violência. Nós estaríamos vivendo um tempo muito diferente dos outros em relação à insegurança. Seria o nosso tempo onde a insegurança estaria revelando com maior intensidade do que em outras décadas, em outros séculos. Portanto, nós vivemos uma situação caótica, uma situação alarmante, uma situação, portanto, que exige situações, medidas excepcionais, porque ela se revela uma situação excepcional.
então precisa de medidas excepcionais para fazer frente a essa situação de excepcionalidade, né? E isso acaba no discurso de guerra ao crime, guerra à criminalidade. Ora, onde se tem uma guerra, né, as regras ficam muito diluídas, os pudores ficam muito atenuados, vale tudo, porque se quer defender, né, de um inimigo. Isso, então, passa a justificar, né, toda uma série de medidas no sentido de atender a essa reclamação, a essa exigência de fazer frente à situação caótica, à situação excepcional, à situação de emergência. Vejam bem, esse discurso, ele tem, primeiro, um grande impacto sobre a opinião pública, né? A opinião pública, ela se deixa influenciar naturalmente pela força, né, dos meios de comunicação, dos veículos de comunicação, que de maneira quase uníssona tem esse discurso de emergência. Então isso contamina a opinião pública, que não vê uma outra solução para o problema da insegurança, que não seja a intervenção penal, né? Embora a pena tenha lá o seu custo, construir presídios seja caro, na realidade, elaborar uma lei, né, é uma forma muito mais fácil e barata de dar uma satisfação à sociedade que reclama por maior proteção. Muito mais caro, né, seria tomar medidas de natureza social que fossem capazes de debelar, né, aquelas desigualdades, aquelas deficiências dos serviços públicos que acabam não dando as condições para que a grande maioria da população se eduque, tenha acesso à saúde, à cultura, à educação, né? E, com isso, se atue realmente sobre as causas mais genuínas da criminalidade e se atenda realmente a essa justa demanda por maior segurança. Mas os meios de comunicação não passam essa ideia, não dão essa alternativa. O discurso todo é do caos, é da excepcionalidade, é da insegurança, necessidade de combate, de fazer uma guerra através da legislação penal. Bem, os nossos legisladores, eles podem ser passíveis de crítica, mas nós não podemos dizer que eles sejam especialmente perversos, né? Ou seja, o legislador, efetivamente, muitas vezes se curva, né, a essa demanda que passa a ser da opinião pública embalada pela mídia e edita cada vez mais um maior número de leis mais rigorosas, né, penas maiores, menos direitos para os acusados, né? Então, faz aquilo que a imprensa e a opinião pública exigem. Mas ele atende esse reclamo, como eu estava dizendo, não por uma questão de perversidade, de maldade, né? Mas porque ele depende da opinião pública, ele depende do voto, né? Se ele contrariar aquilo que a opinião pública está reclamando,
ele tem grandes chances de não ter o seu mandato renovado. Então, vejam vocês que é uma situação complexa, né? Já que existe um discurso muito forte, midiático, que acaba tendo consequências que chegam a esse maior endurecimento da legislação penal, dessa expansão da nossa legislação penal. Vejam bem, isso tudo se dá de maneira que a sociedade aceita essa expansão, sem perceber que ao expandir a intervenção penal, se está abrindo brechas para que o Estado restrinja os nossos direitos, né? Que legitimamente ele tem a oportunidade de restringir a nossa liberdade através da pena, né? E, portanto, a sociedade ela se afasta de um ideal mais democrático, de maior liberdade. Uma sociedade realmente democrática deve ser uma sociedade de liberdade, né? E se o próprio Estado, que deve ter a iniciativa de promover e assegurar essa liberdade, ele passa a ser agente da restrição dos direitos fundamentais, e a liberdade é um dos mais importantes direitos fundamentais, sempre afetado quando se aplica uma pena de prisão. Isso diminui, portanto, né, o grau de democracia e de liberdade que essa sociedade está vivendo. A gente tem uma ordem constitucional, né, que está comprometida com tudo isso. Mas essa ordem constitucional ela não consegue se realizar na realidade em função dessa conjuntura, dessas circunstâncias, desses discursos, né, que, em sentido radicalmente oposto, reclamam cada vez mais restrição aos direitos, penas mais severas, né? E assim não deixam, né, inibem essa realização dos valores constitucionais na nossa prática. Bem, vejam vocês, isso em relação ao direito penal. Mas o direito penal, ele, embora tenha assim, um grande protagonismo na ordem jurídica, embora o direito penal desperte muita curiosidade, muita paixão, né, nas suas discussões, é óbvio que ele convive com vários outros ramos do direito, civil, constitucional, né, administrativo, tributário. E à medida que esse discurso de emergência contamina o direito penal e a sociedade passa a aceitar, né, mais restrição aos seus direitos, sob a alegação de que precisa ser defendida, isso que se revela no direito penal acaba tendo reflexos nos outros ramos do direito. Eu passo a ter um direito administrativo mais rigoroso em relação ao cidadão, eu passo a ter um direito tributário também com o mesmo foco, com a mesma ideologia, e passo também a ter, né, a possibilidade de,
em todos os âmbitos, como eu estava explicando, em todos os ramos do direito, tomar medidas restritivas, cerceadoras de garantias. O processo do impeachment, né, chamado golpe de 2016, ele é um processo que tem dupla natureza, né, política, né, e jurídica. Vejam bem, no momento em que se autoriza a instalação desse processo para investigar a presidenta da República, portanto, já se vivia um contexto onde a sociedade estava aceitando, né, sob a alegação da necessidade de ser protegida, defendida, a própria sociedade estava aceitando e, mais do que isso, demandando e reclamando maior intervenção penal, ou seja, maior restrição às liberdades, né? Medidas excepcionais para combater a criminalidade. Ora, quando esse processo, que tem essa natureza mista, política e jurídica, surge, né, no ambiente político brasileiro, o que acontece? Ele passou a ser contaminado também com esse discurso. O discurso de que situações excepcionais justificam medidas excepcionais, né? Vejam bem, o que aconteceu? Embora o processo de impeachment, o processo de impedimento, ele exija uma base jurídica, porque se diz a fundamentação do impedimento, do impeachment, é prática de um crime de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? No artigo 85 da Constituição Federal, se mencionam o que a legislação infraconstitucional, a legislação penal, pode vir a definir como crime de responsabilidade. Isso é feito hoje pela Lei 1079 de 1950, uma lei anterior, portanto, à nossa Constituição, elaborada na vigência da Constituição de 46. Né? Vejam bem, de qualquer forma, existe uma lei, a Lei 1079 de 50, que nos artigos 5º ao 12º, então, tipifica de maneira clara o que constituiria crime de responsabilidade do presidente da República no Brasil, né? A gente vai ver depois que se invocou para justificar o afastamento da presidenta, se justificou incisos de artigos da Lei 1079, que, a respeito dos quais não se produziu na investigação que foi levada a cabo pelo Senado, principalmente, não se produziram as provas de que realmente se tenha praticado algum daqueles crimes expressamente previstos na Lei 1079. E mesmo assim, né, a sociedade aceitou o afastamento de uma presidente que foi eleita e reeleita. E por que a sociedade aceitou? Apesar de não ter fundamento jurídico
pelo discurso de que era necessário o afastamento dela pelo conjunto da obra. Ou seja, não era nada específico, mas era porque o Brasil estava vivendo uma grande crise econômica, uma grande crise política, então que ela teria de ser afastada. Não se cogitou de analisar mais a fundo as raízes dessa crise econômica, né, que estavam ligados certamente à grande crise da economia mundial, surgida a partir de 2008 e 2009. A raiz da crise política, diretamente ligada à questão de ter assumido a presidência da Câmara dos Deputados, um político adversário da presidenta, né, e disposto a toda e qualquer atuação no sentido de dificultar o andamento normal do governo, que foi o senhor Eduardo Cunha, através das suas pautas bombas, né? Então, vejam bem, uma série de alegações, de argumentos que nada tinham a ver com a questão jurídica necessária para fundamentar o afastamento, foram alegados e utilizados para dar legitimidade àquilo que juridicamente não tinha fundamentação. Mas fosse um contexto onde o país, né, tivesse realmente vivendo uma plenitude democrática e de liberdade, estivesse valorizando as conquistas da Constituição de 88, se no país estivesse realmente se realizando os valores constitucionais, a sociedade não teria aceitado que alguém que foi eleito pela quantidade de votos que ela foi, né, por uma alegação juridicamente tão frágil, viesse a perder a sua posição. Consideraria um absurdo que alguém passasse, que o país passasse a ser dirigido por alguém que não teve nenhum voto para exercer aquela função específica, né? Então, vejam bem, a mim, e essa é a grande tese que eu trago aqui, né? A mim parece que há uma conexão muito estreita entre o fato de que, antes do processo do impeachment, o nosso país, já há alguns anos, até algumas décadas, estava vivendo, né, um momento onde, embalado por um discurso de emergência, né, de caos no setor da criminalidade, a sociedade passou a concordar e admitir uma expansão da intervenção penal. Toda expansão da intervenção penal gera restrição a direitos, restrição a liberdades, né? Ora, se a gente observar como que se deu o processo de afastamento da presidenta, sem que tivesse apontado claramente qual o crime de responsabilidade em que ela incorreu, sem que tivesse trazido provas que evidenciassem claramente a sua culpa, né? Isto só foi possível
né? Porque a sociedade já estava aceitando, né, uma maior flexibilização de garantias em outros âmbitos, especialmente aqui no âmbito penal. Bem, como eu falei antes, esse movimento de expansão, de maior intervenção do direito penal, não é exclusividade do Brasil. Inclusive, essa denominação, direito penal, aliás, a gente referiu aqui, né, essa questão do discurso de emergência penal. Esse discurso de emergência penal, no Brasil, eu falei, produziu, então, uma série de leis, né, que vieram a atender no âmbito penal essa reclamação por maior intervenção, por maior poder punitivo. Por exemplo, a chamada Lei dos Crimes Hediondos, que é de 1990. Né? Lei, aliás, que surgiu face ao impacto de uma série de crimes de extorsão mediante sequestro que pessoas poderosas economicamente na sociedade estavam sendo vítimas, como, por exemplo, um empresário chamado Abílio Diniz, né, do grupo Pão de Açúcar, sofreu na década de 90. Então, veja bem, a Lei dos Crimes Hediondos, que foi uma lei que alterou a gravidade de muitas penas, aumentou os limites de muitas penas previstas para muitos crimes, como, por exemplo, a extorsão mediante sequestro. Também uma legislação que foi elaborada para defesa da sociedade diante da criminalidade econômica, como o Código do Consumidor, a própria Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei dos Crimes Organizados, né? Todas essas leis aí, no Brasil, elas surgiram a partir do desejo do nosso legislador de atender ao anseio da opinião pública e da mídia por maior intervenção penal face a essa situação de emergência. Então, a essa legislação, a esse conjunto de leis, nós batizamos como direito penal de emergência. Então, direito penal de emergência, a gente costuma referir a esse conjunto de leis que surgem com a intenção de aumentar penas, de restringir direitos e para atender esse pedido, essa reclamação por maior intervenção penal feita pela mídia. É importante frisar essa questão da importância da mídia para a difusão desse discurso de emergência. A gente observa aqui no Brasil, como em outros países, né, que essas novas leis, elas surgem a maior parte das vezes diante da repercussão de fatos, da grande repercussão de alguns fatos promovidas pela própria imprensa. Eu falei aqui da Lei dos Crimes Hediondos, né, que no Brasil surgiu para aumentar, entre outras coisas, para aumentar a pena do crime de extorsão mediante sequestro de que havia sido vítima um grande empresário. Só que quando essa lei surgiu, embora ela tenha surgido para aumentar penas
de crimes que se consideravam hediondos, né? Ou seja, mais graves que os outros, essa lei inicialmente ela não previu nenhum tipo de agravamento da pena do crime de homicídio, de nenhum crime contra a vida. E isso se revelou incongruente, porque se o legislador queria aumentar as penas, né, dos crimes para dar mais segurança para a sociedade, então deveria ter aumentado inicialmente a pena em relação ao homicídio, que é o crime mais grave contra a vida. Mas, como a lei dos crimes hediondos, ela surge no embalo, né, da necessidade de responder de maneira imediata, cobrança por penas mais graves em relação à extorsão mediante sequestro, o nosso legislador não se preocupou em tratar inicialmente dos crimes hediondos. Não se ocupou de tratar o homicídio como crime hediondo e já no início aumentar a sua pena. Só fez isso anos depois, quando uma atriz, filha de uma novelista da Rede Globo, né, a Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, foi assassinada. Então, com a repercussão do assassinato da Glória Pérez, da Daniela Pérez, se modifica a lei dos crimes hediondos para considerar o homicídio também crime hediondo e para aumentar a pena do homicídio. Então, vejam bem, essa conexão, né, entre essas leis mais severas e a cobrança da mídia. E isso que forma o que nós chamamos de direito penal de emergência, que no Brasil nós dizemos que surgiu mais ou menos a partir de 1990, com a lei dos crimes hediondos. Mas que na Itália, por exemplo, surgiu já em 1970. Mas a Itália, embora também tenha uma constituição democrática, ela também passou por esse processo de, num determinado momento, para combater o crime organizado, o terrorismo e a máfia, se passou a justificar, né, o sacrifício de garantias, a flexibilização de direitos para fazer face a uma situação de emergência. Um grande penalista italiano chamado Luigi Ferraioli, né, ele chama esse direito penal de emergência de direito penal excepcional, que justamente dá ainda melhor a ideia, né, de o quanto que essas leis que surgem a partir desse discurso se afastam da ideologia, do espírito da Constituição democrática. Fala direito penal excepcional. Aliás, o Ferraioli, né, que nasceu na Itália, que é um italiano, né, experimentou um tempo em que a lei, né, foi capaz de promover de maneira explícita, né, a discriminação, o racismo, que foi a época da Segunda Guerra Mundial. Então, o Ferraioli, ele acaba elaborando um sistema a respeito do direito penal que ele batizou como sistema garantista do direito penal, que propõe, né, justamente o contrário do que propõe o direito penal de emergência. O garantismo do Ferraioli, ele propõe que o direito penal seja todo ele elaborado, né, em conformidade com os princípios constitucionais. Propõe medidas, né, para que a Constituição ela influencie o direito penal e que isso seja observado
na prática penal. Ferraioli chega a dizer que o que nós precisamos não é nem de um direito penal democrático, o que nós precisamos é um direito penal garantista, porque ele separa democracia de garantismo. Para ele, garantismo é mais do que democracia, né? Justamente porque ele trabalha também com o conceito formal de democracia, né? Mas ele diz que não bastam que as leis respeitem o princípio da maioria, ou seja, somente sejam elaboradas com fundamento na vontade da maioria do povo. É preciso que as leis, ao serem elaboradas, elas partam do princípio de que há alguns valores, que há alguns princípios que nem a maioria, nem a unanimidade de uma coletividade pode deliberar o sacrifício deles. Por exemplo, a pena de morte, né? Vejam bem, se o direito penal ele é construído em conformidade com os valores democráticos de um Estado que quer garantir os direitos fundamentais a todos, não tem sentido que a pena seja utilizada para suprimir o direito fundamental à vida. Da mesma forma, seria a supressão completa da liberdade. Ainda que se fizesse um plebiscito, né? Ainda que se deliberasse por maioria que se poderia estabelecer no determinado país a pena de escravidão, ela não poderia ser, ela não vigoraria numa ordem jurídica garantista. Por quê? Porque a escravidão é a supressão do direito fundamental à liberdade e não a sua mera restrição. Então, essa preocupação do Ferraioli, na Itália, que viveu também, né, um processo parecido com o nosso, evidencia bem que é possível a gente tentar construir um direito penal que fuja, né, a esse discurso de emergência. Aliás, é uma imposição que se faz, né, numa democracia, que todos os ramos do direito se subordinem aos princípios fundamentais do direito penal, aliás, da Constituição, né? Bom, com isso, ele elaborou um sistema próprio. A gente pode pensar em outros sistemas, né? Mas, a partir de um direito penal pensado de maneira garantista, de um Estado democrático de direito, a flexibilização desses direitos fundamentais poderá ocorrer de maneira muito restrita, em situações excepcionais. Por isso ele se contrapõe, ele é o contraponto do chamado direito penal de emergência, cuja força está sobretudo, nesse discurso produzido pelos meios de comunicação, em conformidade com o quê? Com a ideologia capitalista dominante na sociedade, que, no momento atual, prega que o Estado se abstenha de
atuar na vida social, de oferecer serviços públicos e, com isso, acaba afastando cada vez mais um número maior de pessoas do acesso a esses serviços, e isso influencia também na violência que passa a existir na sociedade. Para fazer frente a essa retração do Estado, que a ideologia liberal e neoliberal defende, então apela-se para a instrumento fácil e rápido do direito penal. Bom, depois dessa explanação, né, sobre o contexto, sobre a relação, né, desse discurso de emergência, desse direito penal de emergência e o processo de impedimento da presidenta Dilma, nós podemos mais, agora já para encerrar, nós podemos mais especificamente analisar, né, quais foram os argumentos jurídicos, né, que teriam servido de fundamento para que se promovesse essa medida excepcional, que foi o afastamento de um presidente eleito como foi a Dilma Rousseff. Vejam bem, o que alegava então a acusação? A acusação cuja peça inicial, né, foi elaborada pelos juristas Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal e Hélio Bicudo, ela se centrou então em que a presidenta Dilma teria incidido em pedaladas fiscais, né, e na emissão de créditos suplementares que não teriam sido autorizados pelo Congresso Nacional. Então, veja bem, é este o suporte jurídico que acabou conduzindo ao impedimento. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não foi questão de lava-jato, não foi questão lá da refinaria de Pasadena, lá nos Estados Unidos. Isso não foi levado em consideração ou não deve ter sido levado, não deveria ter sido levado em consideração na hora do julgamento do impeachment. Porque só se pode condenar alguém com base na acusação, no pedido que fundamenta a acusação. E, após o trâmite pelo Senado, se deliberou, inclusive por meio de um voto produzido pelo senador Anastasia, que o que os senadores deveriam julgar seria apenas essa questão se ela praticou ou não as chamadas pedaladas fiscais, se ela autorizou ou não esses créditos suplementares de maneira irregular, né? Bom, o que aconteceu? Então, esse teria sido o fundamento para o seu impedimento, já que ele foi aprovado pelo Senado Federal. Bem, então vamos analisar o que seriam verdadeiramente essas pedaladas fiscais, né? Bem, vejam bem, não sei até que ponto vocês já abordaram isso aqui, né? Mas
o que se tem chamado de pedalada fiscal, e é algo que não iniciou no governo da presidenta Dilma, né? Isso é reconhecido até pela própria acusação, que diz apenas que antes, em governos anteriores, inclusive do FHC, embora tenha havido as mesmas medidas, elas não foram pelo prazo e pelo volume tão grande quanto a Dilma teria feito. Mas eles não negam que isso ocorreu anteriormente. Então não foi uma prática que iniciou com ela, isso já havia ocorrido. Mas o que significam essas pedaladas fiscais? Significa que o governo, né, ele periodicamente ele tem de repassar para os bancos oficiais, a Caixa Federal, as instituições financeiras, né, a Caixa Federal, o Banco do Brasil, ele tem de repassar capital, dinheiro, para que essas instituições paguem, né, os benefícios sociais que o governo garante à população. Seguro-desemprego, Bolsa Família, essa coisa toda. E esse repasse, então, de verba é feito de uma maneira periódica, né? Periodicamente, o governo, o Tesouro Nacional, faz esses depósitos para garantir que os bancos façam pagamento. Acontece que, algumas vezes, o volume de pagamentos desses benefícios supera aquele valor da verba que o Tesouro Nacional depositou no banco para o pagamento daqueles benefícios. Então, por exemplo, para pagar o Bolsa Família, né, o governo depositou uma verba de X. Só que, durante o período de pagamento, se notou a necessidade de que a verba fosse X mais 3 ou mais 2. O banco que está fazendo o pagamento honrava esse pagamento, embora não tivesse mais a verba, embora a verba depositada especificamente para isso não fosse mais suficiente. Entretanto, o banco fazia o pagamento. Por quê? Porque, tempos depois, o governo acabava repassando para o banco aquele valor a mais que ele tinha pago. Então, assim, não consistia numa operação de crédito ou empréstimo. Era apenas um inadimplemento. O governo contraía uma dívida para com o banco oficial que ele pagava tempos depois. Muito bem. Veja bem, em primeiro lugar, isso já tinha ocorrido antes, embora se diga que o volume do que ficou para ser pago pela Caixa, pelos bancos, né, nos governos anteriores teria sido menor do que no caso do que aconteceu no governo da Dilma. Quer dizer, ela teve que reembolsar os bancos, né, depois com quantias maiores, porque eles tiveram que honrar um maior número de pagamentos do que ocorreu anteriormente. Agora, com isso se quis caracterizar que ela teria praticado o crime de realizar o crime previsto, né, no artigo 10 da Lei 1079,
que diz o seguinte: são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária ordenar ou autorizar, em desacordo com a lei, a realização de operação de crédito com qualquer um dos demais entes da federação, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que na forma de inovação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Então, veja bem, se pretende que ela tenha praticado o crime de responsabilidade, previsto aqui no inciso 9 do artigo 10º da Lei 1079, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, por ter praticado uma operação de crédito. Entretanto, para que haja operação de crédito, é preciso que a instituição financeira repasse dinheiro para um terceiro, que se torna proprietário desse dinheiro, né? E depois, então, paga com juros aquilo que recebeu. No caso aqui dessas chamadas pedaladas fiscais, o que acontecia era que a Caixa ou que os bancos, eles pagavam para terceiros, que eram os beneficiários dos direitos, né? Uma determinada quantia, e depois a União, o governo federal, repassava aquilo que tinha sido pago e que não tinha cobertura da verba inicial. Mas vejam bem, o governo federal, ele jamais se apropriava de um novo dinheiro, né? Ao contrário, a Caixa, o banco, pagava ao beneficiário, não dava para o governo federal. Uma operação de crédito é só uma forma de repasse de uma verba de maneira atrasada, no máximo uma inadimplência do governo com o banco e não uma operação de crédito. Então, outra situação, outro argumento é que existe também uma lei, que é a lei relativa ao Plano Nacional de Habitação Rural, né, que expressamente no artigo 11, ela autoriza a prática do que se convenciona chamar de pedalada fiscal. Diz aqui, ó, o Plano Nacional de Habitação Rural tem como finalidade subsidiar a produção ou reforma de imóveis para agricultores familiares e trabalhadores rurais, por intermédio de operações de repasse de recursos do Orçamento Geral da União ou de financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Enquanto não efetivado o aporte de recursos de que trata o caput, caso o agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tenha suportado ou venha suportar com recursos das disponibilidades atuais do referido fundo a parcela da subvenção econômica de que trata o caput, terá direito ao ressarcimento das quantias desembolsadas, devidamente atualizadas pela taxa Selic. Então, vejam bem, uma lei, que é o Plano Nacional de Habitação Rural, a Lei 11.977, expressamente previa a possibilidade, autorizava a possibilidade de praticar o que se convencionou chamar de pedalada fiscal. Então, se uma lei autorizava isso, como que isso pode constituir crime de responsabilidade? Por outra
Bom, e a outra argumentação é que, o outro fundamento é que a presidenta Dilma, ela teria concedido créditos, né, suplementares sem autorização do Congresso Nacional. A esse respeito, o ministro Nelson Barbosa, que foi ministro da Economia da presidenta Dilma, ele deu uma entrevista esclarecendo que a maneira de proceder em relação à emissão desses créditos suplementares foi a mesma praticada há 10 anos pelo governo federal. Inclusive com pareceres favoráveis do Tribunal de Contas da União. Só em 2015 é que o Tribunal de Contas da União passou a decidir dizendo que aquela prática não estava adequada. A partir daí, então, no exercício de 2015, o governo não emitiu mais os tais créditos suplementares, né? Mas o que fez o TCU? Diz que aquela decisão dele deveria ser aplicada aos exercícios anteriores. Então, veja bem, isso é o contrário de um princípio fundamental que tem no direito público, especialmente no direito penal, que é a irretroatividade da lei penal mais severa, né? Vejam bem, essa lei penal, no caso, não era uma lei, mas era uma decisão de um órgão colegiado, né? E a melhor doutrina diz que se deve dar a essas decisões da jurisprudência que inovam a prática, né, o mesmo tratamento que se dá para as leis novas. Então, quando elas tiverem um efeito prejudicial, né, elas não devem retroagir. Quando elas forem mais severas, elas não devem retroagir. Bom, então, eu espero, com esses dados últimos aí, ter dado uma noção dos motivos pelos quais eu considero que não houve fundamento jurídico, pelo menos a partir da acusação que foi feita pelos juristas que promoveram um pedido de impeachment, não havia fundamento jurídico para que se fundamentasse legitimamente a condenação e o afastamento da presidente. Portanto, volta aquela ideia. Isso só foi possível, né, pela excepcionalidade das circunstâncias, por um discurso que vinha lá do âmbito penal, né, um discurso de uma situação emergencial que estava a demandar medidas excepcionais, a ponto de a sociedade estar disposta a abrir mão de direitos e garantias tradicionais. E acredito que, de alguma forma, essa mentalidade do discurso de emergência, que tem contaminado, né, toda a nossa ordem jurídica, que se fez presente no caso do impeachment, acredito que também tenha chegado até o resultado das eleições deste ano. Porque, vejam bem, não é que a esquerda, entre aspas, né, tenha perdido meramente isso, não é uma derrota meramente do PT ou dos partidos de esquerda. O que aconteceu foi que alguém que é apontado como o
ocupante de uma posição mais radical, né, dentro do espectro de direita, um contestador, né, do sistema vigente, é que foi eleito. Então, veja bem, a sociedade, a população se manifestou no sentido de querer mudar de maneira radical, de querer algo excepcional para fazer frente a uma situação excepcional, né? E o que eu quero chamar a atenção, por fim, então, é do perigo disso tudo, né? Porque, como eu disse, o Congresso Nacional, ele promove essas medidas no âmbito legislativo, mas não por mera preferência pessoal de cada parlamentar ou por mera perversidade individual de cada um deles, mas para atender à opinião pública. Então, é preciso que cada um de nós, né, que tem uma consciência política maior, tenha condição de refletir sobre a necessidade de valorizar mais, né, os valores de natureza democrática, a própria natureza e modelo do Estado consagrado na Constituição e lutar para que eles se efetivem de maneira mais profunda dentro da nossa ordem jurídica, do direito, né? Mesmo que circunstancialmente, em relação a uma hipótese fática, a gente tenha de abrir mão de uma punição mais severa, que aparentemente é aquilo que a nossa indignação diante da gravidade do fato está a exigir, né? Saber que os valores e os princípios, a efetivação deles a longo prazo, trazem a segurança prometida de maneira falsa, né, por esse discurso de emergência que é tão perigoso para o direito penal, mas também para a ordem jurídica em geral. Então, era essa, né, na essência, a ideia que eu queria passar para vocês. Me alonguei, né, mais do que previsto, mas estou disposto aí a conversar com vocês, se alguém tiver alguma dúvida. Eu sei que eu falei vários, toquei aqui em alguns aspectos que o pessoal fora do direito talvez tenha uma dificuldade maior de entender, mas eu estou à disposição para a gente conversar sobre isso.